Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos hoje dar início a mais uma aula de gramática cujo conteúdo é período composto por coordenação e por subordinação. Mas antes de adentrarmos ao conteúdo em si, vamos relembrar alguns conceitos importantes. Relembrando, primeiramente, para entendermos o conteúdo mencionado, precisamos saber o que é frase, oração e período. Não esqueça, frase é todo enunciado capaz de transmitir uma ideia. A frase ela pode ser composta por uma só palavra, por várias palavras. O importante é transmitir uma ideia. E as frases elas podem ter verbo ou não na sua estrutura. Bom dia, silêncio são exemplos de frase. Apresentam apenas uma palavra, não tem verbos e transmitem uma mensagem que todos entendem. Já as orações, elas também são enunciado, porém, diferentemente da frase, são enunciados que contêm obrigatoriamente o quê? Verbos ou locuções verbais na sua estrutura. Não existe orações, sem verbo ou locução verbal. Já o período, que é o ponto mais importante da nossa aula de hoje, é toda frase com uma ou mais orações. E para nós sabermos quantas orações há em um período, é bem simples. É só você contar a quantidade de verbos ou de locuções verbais. A quantidade de verbos ou de locuções verbais vai definir a quantidade de orações em um período. Por exemplo, se eu tenho uma oração, eu tenho uma oração. Se eu tenho dois verbos, duas orações, e assim sucessivamente. E os períodos, eles podem ser de dois tipos, período simples e período composto. Quando que eu vou ter um período simples? Quando eu tiver somente uma oração. Quando houver apenas uma oração, eu tenho um período simples. Exemplo, Pedro correu hoje. Observe que nessa estrutura eu tenho apenas um verbo, o verbo correr. Se eu tenho apenas um verbo, consequentemente eu tenho apenas uma oração. E se eu tenho apenas uma oração, isso implica dizer que essa estrutura é um período simples. Já o período composto, pessoal, é aquele que apresenta na sua estrutura mais de uma oração. Exemplo, estudou muito, mas não passou na prova. Observe que aqui nós temos dois verbos, estudar e passar. Se eu tenho dois verbos, logo eu tenho duas orações. E se eu tenho duas orações ou mais, eu tenho um período composto, ok? Então, período simples, apenas uma oração em sua estrutura. Período composto, apenas duas orações ou mais. Já na nossa língua portuguesa, as orações, elas se apresentam de dois tipos. Elas podem ser coordenadas ou subordinadas. Cada uma tem as suas particularidades. As coordenadas, elas aparecem somente em períodos compostos, elas são independentes uma da outra, ou seja, essas orações não dependem uma da outra para existir. Elas podem ser sindéticas ou assindéticas. Já as subordinadas, elas também somente aparecem em períodos compostos. Elas, diferentemente das coordenadas que são independentes, elas são totalmente dependentes da oração principal
e elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Aqui nós temos alguns exemplos onde nós iremos tentar identificar se nesses exemplos nós temos um período composto por coordenação ou por subordinação. Vamos lá. O homem levou o carro, mas não o roubou. Vamos analisar, identificando primeiramente os verbos. Temos o verbo, aqui no caso nós temos o verbo levou e o verbo roubou. Já sei que aqui nós temos um período. Por quê? Porque está dividido em duas orações, nós temos dois verbos, logo nós temos duas orações. Mas eu preciso descobrir se é um período, já sei que é um período composto porque apresenta mais de dois verbos, né? Se ele é composto por coordenação ou por subordinação. Observem que aqui nós temos a primeira oração e a segunda oração, porque sabemos que para ser oração tem que ter verbo. Então, quando eu divido essas duas orações, o homem levou o carro, primeira oração, mas não roubou, segunda oração. Observem que essas orações elas são independentes. Não necessariamente elas precisam uma da outra para existir. Se eu digo, o homem levou o carro, todo mundo compreendeu esta frase. Então, eu já observo que ela não é dependente da oração, mas não o roubou. Então, se ela não é dependente, se ela não precisa desta outra oração para existir, logo eu posso dizer que eu tenho um período composto por coordenação, ok? Elas são independentes, não precisam uma da outra para existir. O próximo exemplo, o homem pensou que o dono tivesse morrido. Pensou, o primeiro verbo, tivesse morrido, uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É quando você tem dois verbos, um ligado ao outro, onde um é o principal e o outro é o auxiliar. Logo, eu sei que eu tenho um período composto, apresenta mais de dois verbos. Agora, preciso identificar se é um período composto por coordenação ou por subordinação. Quando eu digo, o homem pensou, aí você me pergunta, pensou o quê? E a resposta, que o dono tivesse morrido. Observe que a oração subordinada, que o dono tivesse morrido, ela precisa obrigatoriamente da oração principal, o homem pensou. Observe que aqui há uma dependência de uma para com a outra. Elas não existem sozinhas, uma precisa da outra para existir. Portanto, nós temos aqui um período composto por subordinação. Lembrando, a primeira, que tem um período composto por coordenação, as frases por si só, elas têm sentido completo, né? Elas não necessitam uma da outra para existir. Cada uma das orações apresenta uma estrutura básica, né, que é formada por um sujeito e um predicado, e trazem informação completa. Quando isso acontece, nós dizemos que há um período composto por coordenação. Já a subordinada não, elas precisam uma das outras para existir. Ok? Obrigada a todos e bons estudos. Tchau!